Ontem rolou o Backlash PLE em St. Louis e tivemos o John Cena contra o Randy Orton no evento principal. E hoje eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre o evento. Então já deixa o seu like embaixo, já se inscreve no canal e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e no meu canal de lives lá na Twitch, beleza? Lembrando que as lives na Twitch acontecem de segunda a sexta e elas não interferem nas lives que acontecem aqui no canal do YouTube, beleza? Outra coisa, você também pode ajudar o canal se tornando membro e ganhando várias recompensas. Então clique em virar membro aí pra poder ajudar o canal. Bom, o primeiro combate da noite foi o combate entre Jacob Fatu, Damian Priest, Drew McIntyre e LA Knight. Esse era o combate que eu mais estava querendo ver, e já foi logo o de primeira, e sinceramente pra mim era o que poderia ser o melhor combate da noite, tá? E realmente não decepcionou. O combate foi realmente muito bom. No início do combate, a gente teve o LA Knight indo pra cima do Jacob Fatu e o Damian Priest indo pra cima do Drew McIntyre, porque teoricamente são as duas rivalidades que estão rolando ali em paralelo, né? Mas logo depois, isso foi tipo, sei lá, no primeiro minuto só do combate, logo depois eles já começaram a se enfrentar de novo. Teve momentos ali de destaque pro LA Knight, por exemplo, que ele chegou a dar double elbow drop no Drew McIntyre e no Damian Priest. Aí o momento do LA Knight acertando o Jacob Fatu também. O Jacob que demorou um pouco pra começar a ter o seu momento na luta, tá? Teve mais destaque no início o LA Knight, o Drew McIntyre e o Damian Priest. O Jacob Fatu ele demora para ter os ataques. Olha aí, o momento inclusive que o Damian Priest dá o X-Handle pulando de cima do Steel Steps em cima do Jacob Fatu, né? O Step Up Enziguri aí também. Aí foi o momento em que o Damian Priest foi dar um old school no Jacob Fatu, mas aí ele troca para um crossbody em cima do Drew McIntyre. E aí, se eu não me engano, ó, mais ataques em cima do Jacob Fatu, um pouco mais de destaque pro Damian. Até tem um momento aqui que o Damian Priest joga o Drew McIntyre pra fora, vai pra cima do LA Knight também. O combate, assim, ele não teve momentos parados, pra ser bem honesto. Isso é bom de ter um combate Fatal 4-Way, a todo momento tem coisas acontecendo, né? E aí, o Jacob Fatu começa, então, a reação dele. Ele primeiro dá esse elbow strike em cima do Drew McIntyre. Depois, se eu não me engano, tem um Samoan Drop e vai ter umas sequências de hip attacks no corner, tanto do LA Knight quanto do Drew McIntyre. Aí é um momento em que o LA Knight coloca o Jacob Fatu em cima da terceira corda, ele vai pra cima, só que aí o Drew McIntyre ataca ele. Só que aí o LA Knight consegue acertar o Drew McIntyre, coloca ele na posição de Tree of Woe, e aí na hora em que o LA Knight vai pra tentar dar o superplex no Jacob, o Jacob dá uma cabeçada nele e ele cai lá embaixo. Aí o Drew McIntyre arremessa o Jacob Fatu naquela posição de como se fosse um belly to belly, só que aí o Jacob Fatu meio que cai como um Swanton Bomb em cima do LA Knight. E logo em seguida ele ataca o Drew e depois dá mais um Swanton em cima do LA Knight, tá? Mas aí o Damian Priest salva, se eu não me engano é o momento que o Damian Priest salva o combate. Tem também, eu não sei se vai passar aqui ou se é depois, é aqui ó, que daí tem uma sequência de cada um, né? O Jacob Fatu toma o BFT do LA Knight, aí depois acho que o Damian Priest acerta o LA Knight com o Sword of Heaven Chokeslam, e aí em seguida o Drew McIntyre manda o Claymore em cima do Damian Priest, só que o Damian Priest ele cai em cima do LA Knight, tá ligado? E aí o LA Knight o Drew McIntyre acaba salvando o próprio combate, né? E aí depois o Drew joga todo mundo pra fora, sobra o LA Knight, ele dá o Claymore, na hora do pin o Damian Priest puxa o juiz e não permite a vitória do Drew McIntyre, porque aqui ia ser a vitória do Drew, né? E aí depois, ó, o LA Knight mandando ali, ele mandou uma boa sequência em cima do Jacob Fatu, foram dois elbow drops, daquele que ele pula da segunda pra terceira corda, foi bem bacana. E enquanto estava rolando, como eu falei, o Damian Priest puxou o juiz, e aí o Drew McIntyre foi pra cima dele, e aí os dois começaram a se bater no meio da crowd ali, meu amigo, e aí já era. Aí teve um momento que eles subiram aqui em cima desse palanquinho aí, pra depois o Damian Priest mandar o Sword of Heaven Chokeslam em cima das duas mesas, tá? Existiram algumas notícias, eu não sei se é real, tá? O pessoal também tava falando isso na live ontem, de que o Drew McIntyre pode ter sofrido uma concussão nesse momento do combate, porque ele pode ter caído com a cabeça fora das mesas. E aí, né, tiveram vários momentos
dos médicos indo lá e tal, a gente ainda precisa esperar pra ver. Na sequência aqui que continuou o combate do LA Knight com o Jacob Fatu, o LA Knight colocou o Jacob Fatu em cima da mesa de comentaristas e ia se preparar pra mandar um elbow drop aqui. Porém, quem salvou o Jacob foi o Solo Sikoa. Foi um save um tanto quanto estranho, porque ele, ao invés de só puxar o Jacob pra ele, não, ele rolou o Jacob pro lado, jogou ele no chão, tá ligado? E aí, teve um momento mais incrível do combate, a chegada de nada mais nada menos do que Jeff Cobb, senhoras e senhores. Ele atacou o LA Knight, acertando ali, ó que beleza, acertando o LA Knight. Jeff Cobb fazendo a sua estreia na WWE. Eu vou ser bem honesto, não esperava que ele fosse fazer a estreia dele agora no Backlash e muito menos se juntando à Bloodline do Solo Sikoa, tá? Basicamente, o trabalho que o Jeff Cobb vai fazer, pelo menos o que deu a entender de personagem, é que ele vai assumir o lugar de guarda-costas que era do Jacob Fatu, né? O Jacob Fatu tinha toda aquela parada do I love you Solo e ficou praticamente aí um ano desde um ano não, vai menos de um ano aí, desde os momentos dele ali, né? Desde que perdeu, até o momento em que perde a rivalidade para o Roman Reigns, né, de fato, onde o Jacob Fatu era simplesmente o guarda-costas, né, o cara bruto que era guarda-costas do Solo Sikoa. E aparentemente o Jeff Cobb vai fazer exatamente o mesmo processo, né, vai fazer exatamente o mesmo processo, já que o Jacob Fatu agora tem voz, é campeão americano e tal, então meio que o Solo Sikoa perdeu um pouco de prestígio na parada. Chamando o Jeff Cobb para ser o seu guarda-costas, ele recupera um pouco desse prestígio. Quando começou o ataque, eu achei que seria o Tama Tonga, mas na verdade acabou sendo o próprio Jeff Cobb fazendo a sua estreia, tá bom? Vamos ver se logo mais a gente tem aí um combate do Jeff Cobb. Ele é realmente muito bom, fez parte da New Japan Pro Wrestling, fez parte da Ring of Honor, lutou em diversas empresas independentes, fez parte do Lucha Underground como Matanza Cueto, né? Quem não lembra do Monster Matanza, foi campeão, né, no Lucha Underground. Então Jeff Cobb é um dos grandes nomes aí do wrestling independente e a última deles, se não me falha a memória, posso estar errado, mas eu acho que ele chegou a fazer participação na AEW também, tá? Mas contratualmente foi algo bem menor, mas ele teve um grande destaque na New Japan Pro Wrestling, tá? Fora várias outras empresas independentes, só pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano tem uma empresa independente chamada AWP, se eu não me engano. Ou EWP, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma luta que inclusive teve um combate entre Jeff Cobb e Jacob Fatu pelo título, tá? Então é bem legal levar em consideração isso. E aí o Jeff Cobb então segue atacando o LA Knight e o Solo Sikoa então depois fala pro Jacob Fatu, ó, pode ir, é seu, vai lá. Aí o Jacob só ataca ali o LA Knight, manda o Moonsault e ganha o combate, se mantendo como United States Champion. Isso aqui muda completamente o panorama do que a gente imaginava, né? A gente já imaginava que teria logo uma rivalidade do Jacob Fatu com o Solo Sikoa. Eu acho que isso aqui vai expandir um pouquinho mais. E aí já levanta, né? A hora que voltar os Guerrillas of Destiny, o Tama Tonga e o Tangaloa, pô, a Bloodline pode ficar um pouco forte também, hein? Quem sabe até o retorno do Bronson Reed também. Imagina, muita coisa vai crescer pra essa Bloodline, hein, rapaziada? Seguindo, então, temos o combate entre Becky Lynch e Lyra Valkyria, combate pelo Women's Intercontinental Championship. Aí tivemos a entrada da Becky, a entrada da Lyra com o... Mano, isso aqui parece pra mim um pavão, mas tudo bem. Não, pavão é no rabo, mas tudo bem. Ela, sei lá o que diabos ela parece aí com essas penas todas. Bom, o combate, ele foi um pouco enrolado, vamos dizer assim, sabe? Parecia que algumas coisas elas estavam meio que se perdendo nos encaixes e tal. O começo do combate foi um pouco mais tranquilo. A Lyra dominou o começo do combate, o que eu achei um pouco estranho, até o momento em que a Becky ela vai conseguir uma recuperação, mas a Lyra corta rapidamente, o que realmente pra mim assim, é muito distante da psicologia padrão, sabe? Aí o momento de suplex da Lyra, o step up enziguri, fez ali o baseball slide pra cima da Becky Lynch do lado de fora, até a hora que a Becky corta de vez ali então e começa a bater ali na Lyra Valkyria. Ela tem um momento de dominância dela, faz ali os golpes no corner utilizando o springboard kick, tá? Depois ela mandou um exploder que eu acho que foi logo no primeiro que parecia que a Lyra tinha caído meio estranho ali o jeito que a Lyra tinha caído ali, mas tudo bem. Aí teve os ataques
do lado de fora ali, ela zoa com essa... Mano, eu não faço ideia de quem seja essa pessoa, mas aparentemente é algum parente ali da Lyra Valkyria, sei lá quem que é, mas ela zoa com ele, ou com ela, não sei. Aí a Becky Lynch atacando ali a Lyra, depois a Lyra se recupera, manda o Step Up Enziguri, o Powerbomb em cima da Becky, a Becky dá o kick out, depois a Becky corta pra esse Sleeper DDT. A Lyra Valkyria até tem alguns ataques do lado de fora, mas aí na tentativa do Moonsault a Becky corta erguendo os dois joelhos e acertando ela. A Becky começa ali uma certa dominância pra cima da Lyra Valkyria novamente, e aí tem uma sequência daqui do que seria os armlocks seguidos ali que a Lyra consegue reverter, até que a Becky reverte também para o Disarmor, né? Mas aqui depois a Lyra consegue escapar, e aí vem o primeiro Manhandle Slam, se não me falha a memória, que a Lyra Valkyria dá kick out. Aqui vocês vão ver que a Lyra foi tratada como Super Lyra, né? Super Lyra. Becky Lynch foi pra cima, aí ela pega a cadeira. Aí a juíza, né, ela vai lá, a Jessica pega a cadeira dela, falando, não dá pra usar a cadeira. Aí no lugar disso, a Becky vai tirar lá o turnbuckle, a proteção do turnbuckle, mas a Lyra Valkyria consegue escapar, manda um flywheel kick ali, ou só um spinning kick, em cima da Becky, encaixa um moonsault, mas a Becky escapa. Aí a Becky volta a atacar a Lyra Valkyria ali, em algumas situações. Vamos voltar um pouquinho pra gente poder continuar aqui. Aí tem até um momento em que a Lyra, ela vai ser arremessada pro turnbuckle exposto ali pra acertar no ferro, mas ela acaba acertando o segundo, ela não acerta de fato o terceiro, ela acaba acertando o segundo, né? E aí a Becky acaba tendo alguns ataques ali pra cima dela, chega a dar mais um Manhandle Slam e a Lyra Valkyria escapa. Aí tem os momentos que eu falei pra vocês que ficou meio enrolado, tem uma hora que a Becky, ela não sabia se ela dava um Manhandle Slam, ela chega a encaixar, só que ela larga e vai pra um roll-up e tal, e começa uma série de coisas. Ela chega a enfiar o dedo no olho da Lyra, só que aí fica um roll-up pra cá, e no fim a Lyra Valkyria consegue o roll-up e vence a Becky Lynch de forma limpa com um roll-up, senhoras e senhores. Isso aí pra mim foi bizarro, foi um final assim bizarro. Só que logo depois que ela perde o combate, a Becky começa a atacar a Lyra Valkyria ali, e aí ela aplica o Disarmer, e aí vem todo mundo pra tirar a Becky Lynch de cima dela. Vem o Jason Jordan, inclusive, né, que é produtor. Tem uma hora que a Becky até quer voltar pra atacar a Lyra Valkyria, o Jason Jordan não deixa, e a Lyra, no fim das contas, então sai com o braço machucado, mas sai como Women's Intercontinental Champion. Bizarro esse final, tá? Sinceramente, acho que poderiam ter explorado algo melhor. Não tivemos nada da Bayley, ela que era a parada que a gente achava que poderia dar a vitória pra Lyra Valkyria de certa forma, e no fim, não teve, senhoras e senhores. Seguindo, tivemos o combate entre Dominic Mysterio e Penta, senhoras e senhores. Combate pelo Intercontinental Championship, que me decepcionou um pouco, não porque foi ruim, mas porque eu esperava que seria, tipo, muito melhor. Tipo, foi muito bom e eu esperava que fosse excelente, sabe? Mas foi muito bom realmente de ver o combate. Aí o Penta de roupa azul, Dominic Chico Moedas aí, com o título Intercontinental, ele tava meio que de vaquinha, né? Eu achei estranho essa roupa do Dominic aí. Mas beleza, né? O combate começa com o Dominic mandando uma tesoura no Penta, depois mandou um Suicide DDT muito bem aplicado. Vale citar que a galera tava cantando muito pro Dominic, né? Engraçado demais como as coisas mudam, né? Basicamente, há um ano atrás, o Dominic, ele não conseguia falar no microfone, porque a galera vaiava ele de forma muito alta, que ele praticamente não conseguia falar. Depois do fim da rivalidade ali, de toda a história dele, da Rhea Ripley, né? A traição com a Liv Morgan e tudo mais, basicamente o Dominic hoje é adorado pela galera, e assim, a evolução dele é constante, né? A gente vê muito isso, foi muito legal mesmo, né? Aí ele zoando, fazendo aquele lance dele, ele vai atacando o Penta do lado de fora, faz alguns movimentos, até a hora que o Penta começa a dar uma pequena reação, ele manda ali o Inverted Sling Blade também, faz um crossbody que ele subiu em cima do poste pra dar o crossbody, foi nem em cima da terceira corda, foi em cima do poste que ele mandou o crossbody pra cima do Dominic do lado de fora. O Dominic consegue se recuperar um pouco mais no combate, mandando ali o suplex,
faz dropkicks também em cima do Penta. Aí tem um momento que o Penta fica na corda, que o Dominic, ele pensou em fazer uma coisa, quando ele viu o Penta ali, ele simplesmente mandou um Oblivion da Liv Morgan pra cima do Penta. Mas aí o Penta deu kick out. O Penta mandou esse step up Enziguri aí em cima do Dominic pra tentar o ataque, né? Mas o Dominic ainda consegue escapar até a hora que eles ficam então aqui no apron, né? E aí o Penta consegue se recuperar e manda um Mexican Destroyer em cima do Dominic. E aí a luta já começa a ter o envolvimento da Judgment Day. Vem o Carlito pela rampa, o juiz dá suas atenções para o Carlito e aí o JD McDonagh aparece junto com o Finn Balor, seguram o Penta, e aí o Finn Balor vai pra acertar o Penta, só que ele fala assim, não, calma aí, eu vou lá pegar a cadeira. Na hora que ele vai pra pegar a cadeira e volta, o juiz já vê o Finn Balor e o JD ali, e aí manda o Balor, o JD e o Carlito pra fora, senhoras e senhores. Porém, na sequência, não sei se vai mostrar aqui, deixa eu ver se na sequência, ó, o juiz aqui vê então a situação e manda eles pra fora. Na sequência, fica o JD e o Carlito aqui e simplesmente o Penta manda um Tope com Halo pra cima deles. O Finn Balor, depois disso, a gente não vê mais ele aqui na luta. Basicamente, ele sumiu. Só que aí, ó, depois o Penta cai em cima deles, ele sobe, dá um super kick no Dominic, só que aí o que acontece, né? Aí o que acontece? Aí é onde volta o Finn Balor. O Penta sobe no topo da terceira corda pra dar o golpe em cima do Dominic. O Finn Balor corre pro outro lado. Na hora que ele corre pro outro lado, olha quem aparece. Ele é o grande americano. Nosso querido Chad Gable, com já a plaquinha na cabeça, mete a cabeçada no Penta. O Penta cai. O Dominic então sobe na terceira corda, manda o Frog Splash e vence o combate, se mantendo como campeão intercontinental, senhoras e senhores. E aí o Chad Gable, né, o grande americano aí, e aí o Penta desesperado sem saber o que rolou, né? Mas o Dominic mantém o cinturão, acredito que agora o Penta deve voltar suas atenções para o Chad Gable, né? Sendo o Chad Gable, sendo o grande americano, tanto faz, ele vai voltar suas atenções para ele. Pode ser que aqui seja o momento do Phoenix se juntar com o Penta? Pode ser, porém o Phoenix ele meio que tá numa rivalidade ali com o Santos Escobar, só que aí eles lutaram na última semana do SmackDown, ele e o Andrade contra os Los Garzas e venceram, o Santos Escobar ficou bravo, aí o Humberto Carrillo já vazou também, ficou puto com o Santos Escobar, então assim, tá uma mistura lá de latinos no SmackDown e aqui no Raw eu não sei se eles já vão trazer o Phoenix ou vão deixar uma certa rivalidade entre Penta e Grande Americano por enquanto. Pro lado do Dominic, eu acho que agora começa primeiro ele vai ter algum envolvimento ali com o AJ Styles, porque o AJ Styles já falou, não importava quem vencesse entre Penta e Dominic, ele seria o próximo desafiante pelo título intercontinental. Então a gente já sabe que o AJ Styles vai estar na brincadeira. No Raw amanhã, nós vamos ter Finn Balor vs AJ Styles. Então deve ter já envolvimento do Dominic, do resto da Judgment Day. E provavelmente, pelo que a gente tá vendo de datas aqui, pode ser que no Saturday Night's Main Event tenhamos então o Dominic defendendo o título intercontinental, até para dar mais vazão pro evento. Por enquanto a gente só tem Jey Uso versus Logan Paul e possivelmente Nia Jax versus Tiffany Stratton, porque já definiu que a Nia Jax é a number one contender. Se esse combate vai rolar no SmackDown ou não, a gente não sabe, mas pode ser que role também no Saturday Nights, tem um combate feminino pro Saturday Nights, e aí eles podem encaixar Dominic e AJ Styles também, mas a gente vai esperar pra ver isso aí. Depois então tivemos o combate entre Pat McAfee e Gunther, um combate que me surpreendeu positivamente, porque tava todo mundo esperando um combate do xixi, era o combate que você ia lá pegar alguma coisa pra comer, né, pegava ali um esqueminha, aliás, na live de ontem voltamos pro Prime, né, voltamos pro Old School Mets, né, porque pedimos pizza ali pra comer em live, isso aí remete lá de 2016, 2017, antigão, né, quando a gente pedia pizza pra poder fazer a live de cobertura, era bom demais, né, mas enfim, o combate foi bem bacana, eu particularmente gostei ali da forma como eles estruturaram isso, o Pat McAfee, ele até tenta fazer alguma coisa com o Gunther, mas toda hora o Gunther ia lá e batia nele. Aí, ó, o momento do Anbar ali e tal, ó, toda hora o Gunther simplesmente amassava o Pat dava ali uma ou outra reação e o Gunther simplesmente, né, falava, não, pode bater mais, vai, que nem o Pat McAfee mandava os chopes e o Gunther falava assim, não, bate mais, tá pouco ainda, pode bater mais.
Aí, isso aqui foi a única coisa que me incomodou no combate. Pra quem não sabe, o Pat McAfee era jogador, se não me engano, de futebol americano, eu não sei qual time da NFL e tal, mas e ele faz como golpes, teoricamente, os chutes que ele dava. Eu não sei também o nome exato, mas ele era de fato o cara que chutava as bolas lá no futebol americano, né? Não era o cara que saía correndo e tal. E aí, o Pat McAfee, toda vez que ele vai dar esse chute, nitidamente dá pra ver ele segurando a perna e mal encostando ela. De certa forma, isso não é ruim, porque ele tá prezando pela saúde do companheiro dele de luta. Mas, por outro lado, fica muito nítido que ele não sabe se adaptar, ele segura demais o movimento, sabe? Então foi a única coisa que me incomodou. Mas aí, como eu falei, ele dava o golpe, dava um chope, aí o Gunter ia lá e dava uma butinada na cara, dava uma abraçada que estourava o Pat e tal. Aí, ó, pegou ele no sleeper aqui, aí o Pat McAfee consegue ali dar um moonsault, mas aí o Gunter encaixa em mais um German. E ao mesmo tempo, o Michael Cole desesperado nos comentários, falando: não, já acabou, para de bater nele, chega, pelo amor de Deus. É sempre umas paradas assim. Aí o Pat teve um momento de reação aqui, que ele manda até um bicycle kick. E aí o Michael Cole desesperado. Vou até tirar aqui a webcam pra vocês verem o Michael Cole desesperado. Era basicamente isso. E o Barrett ali e tal. Aí o Gunter pegou no Boston Crab. E o Michael Cole ali, vai, vem, chega na corda e tal. E aí o Gunter puxa de novo ali, começa a bater. O Michael Cole fica desesperado. Só que aí o Gunter, ele sai de cima do Pat McAfee e vai pra cima do Michael Cole. Puxa ali ele pela gravata e tal, bota ele pra dentro do ringue. E aí na hora vai começar a bater. E aí é o momento, ó, ele coloca o Michael Cole na posição de powerbomb. É o momento que o Pat McAfee se recupera de novo, dá mais um chute no Gunter. E aí pega no sleeper, né? E aí o Gunter, como eu falei, sempre isso, né? Ele pegava e dava uma porrada ali. Só que aí teve uma hora, que a gente já tá indo pro final, teve uma hora que, assim, ó, quase que o Pat McAfee ganha. O Gunter colocou ele meio pra fora e foi dar um suplex, só que ele fez estilo Hulk Hogan. O Michael Cole segurou o pé do Gunter, então o Gunter caiu com o Pat McAfee em cima e o juiz começou a contagem. Só que no 2 o Gunter conseguiu sair. Mas foi muito estilo Hulk Hogan no Royal Rumble lá com o Ric Flair e tal. Então assim, foi algo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver ali, né? E aí depois o Gunter manda o Powerbomb no Pat, manda o Sleeper Hold e o Pat McAfee apaga e o Gunter vence a luta, tá? O Gunter derrotou o Pat McAfee até se recupera depois ali de novo e tal. Um abraço ali com o Michael Cole. O Gunter, ele até meio que expressa um certo respeito, ele meio que faz um gesto assim, só e tal, meio que expressa um certo respeito ali, mas não cumprimenta e tal, sai do ringue e aí a gente encerra esse combate que, assim, foi divertido de assistir, me surpreendeu positivamente. E por último, então, nós chegamos ao main event, Randy Orton vs John Cena. Caraca, quando que em 2025 eu ia imaginar que o main event seria John Cena vs Randy Orton pelo título? Rapaz, que situação, hein? O Randy Orton lutando em casa, né, em St. Louis, então a galera cantando a theme song, torcendo muito pra ele, né? O John Cena com mais um kit diferenciado. Mano, a gente olhou ontem no WWE Shop, parece que tem 11, desde do heel turn do Cena. Na verdade, desde o The Last Time Is Now, parece que já tem 11 kits que você pode comprar de camisetas, bonés, armbands e tal, dessa tour de despedida aí do John Cena. Então, caraca, é muita coisa, né? Deve estar fazendo uma boa grana aí o John Cena, né? Bom, o combate aí, o John Cena, obviamente, vai pra cumprimentar o Orton, mete o dedinho no olho e já começa o combate. Ó, o dedinho no olho, só que aí tem um momento em que ele começa a atacar o Orton, que o Orton fala: não, filho, tá maluco? Dedo no olho também. É bom demais. O combate, assim, ele foi muito melhor do que John Cena e Cody Rhodes. Assim, ó, disparado melhor do que o que teve na WrestleMania, tá? Não sei se também pela química dos dois. Randy Orton e John Cena se conhecem muito bem, embora eu sempre tenho deixado isso muito bem claro, né? Nos últimos 20 anos, o John Cena lutou como babyface, é uma estrutura de luta. A partir de agora, ele tá lutando como heel, então é ele que conduz a luta, é ele que vai cadenciar os movimentos. Então, o que eu vejo o John Cena, a galera até comentou, o John Cena tá meio fora de ritmo de jogo e tal, mas na verdade eu acho que o John Cena tá optando pelo seguro. Ele faz as coisas um pouco mais devagar, mas ele opta pelo seguro justamente porque
Como eu falei, o John Cena sabe trabalhar como heel? Sabe, mas pô, foram 20 anos seguidos trabalhando como babyface, é outra estrutura de luta, você faz outro papel na luta. Eu, por exemplo, quando eu era babyface, né, quando eu era volante na BWF, passei pra ser base, né, passei pra ser heel, eu tive que me readaptar e ir aprendendo como que funcionava. O bom é que eu mudei a estrutura, quando eu mudei praticamente a minha estrutura pra se tornar heel, eu fiz basicamente 3 lutas como heel e depois eu já fui direto pra divisão de duplas com o Rurik Jr. Então assim, mesmo o heel, ali ele já era heel como dupla, então assim, a gente já conseguiu criar uma outra estrutura e ficou muito mais fácil da gente se adaptar, né? Eu me adaptar no caso, né? Porque ele sempre foi heel. Mas no começo foi bem complicado, então eu imagino que pro Cena, claro, a vasta experiência do Cena aí nem se compara comigo, né? Pelo amor de Deus. Mas, como eu falei, imagina 20 anos você fazendo exatamente a mesma coisa e aí do nada você tem que mudar. Então é um pouco diferente, né? Mas o Randy Orton é um cara muito bom também, que conseguiu fazer ali os seus movimentos de combate ali, o John Cena atacando o Randy Orton também, fazendo ali o socos no corner, e aí o Orton reverte e ele mandou 20. Por falta de 10, ele mandou 20. Aí ele vem pros Ortons Stomps, o Cena pega no Sleeper Hold, aqui começa uma troca, o Cena entra no Sleeper Hold, aí o Orton entra no Sleeper Hold, aí o Cena entra no Sleeper Hold de novo, o Orton pega num back suplex ali, faz uma graça, até que o John Cena manda lá o 5 Moves of Doom, né? Manda lá os Shoulder Tackles e na hora ele vai pro You Can See Me, olha lá. Acerta o 5 na Full Shuffle no Randy Orton. E aí o Orton reverte pra um Power Slam que a galera tava louco. Foi assim, realmente foi um Power Slam bem devagarzinho, sabe? Aí o John Cena encaixa o STFU, segundo o Michael Cole, voltou a ser STFU. O Orton escape vem para o Spike DDT e aí começa, né? Primeiro teve, eu não sei se é esse aqui já, que o John Cena encaixa pro AA, só que o Orton encaixa com o RKO também, aí ficam os dois caídos. Aí tem a tentativa ali de trocas de ataque até a hora que o Orton manda mais um RKO. O John Cena, se eu não me engano, mandou uns 4 AA aí, ó, mais um ataque, mais um AA no Orton. E aí começa, coitado do juiz, né? Primeiro o Orton é empurrado em cima do juiz. Aí o Cena começa os ataques do lado de fora. E aí o Orton, aí o Cena vai, aí o juiz ele desce ali pra tentar parar alguma coisa, porque o Orton ia pro punch kick em cima do John Cena do lado de fora. Só que aí o Cena empurra o juiz, empurra o Orton empurra o juiz acerta o Steel Steps ali. E aí o Cena vai pro AA em cima da mesa, o Orton reverte e ele manda um AA na mesa. Só que a mesa não quebrou, aí eles improvisaram. O Orton foi lá e pegou outra mesa debaixo do ringue e aplica o AA em cima da mesa, né? Até a mesa quebrou em câmera lenta, é bizarro. Até a mesa quebrou devagar na hora que o Orton joga o John Cena ali pra cima. Daí, ó, o Orton joga o Cena pra cima do ringue, manda o RKO, só que aí não tem é um momento que não tem juiz, né? Não tem juiz e aí o Orton fica desesperado porque eles contam até 10. E aí começa a vir na verdade, eu não sei se é antes disso. Ah, não, antes disso, calma aí, antes disso, o Cena reverte, manda AA no Orton, e aí ele aproveita que não tem juiz, ele pega o cinturão pra fazer a batida lá, né? Só que aí vem outro juiz, e aí na hora que ele vai vir pra fazer a batida no Orton, o Orton abaixa e ele acerta o juiz com o título. Aí é o momento que o Orton dá o RKO, e aí não tem juiz pra fazer a contagem, eles contam até 10, o Orton fica desesperado, vem todo mundo pra cima do ringue, vem os produtores, o Shane Helms, vem o Nick Aldis, e aí o Orton fica desesperado e começa a distribuir RKO no Nick Aldis, RKO nos dois aqui que estão aqui, RKO no Jimmy Noble, RKO lá nos outros produtores, ele fica louco, e aí ele vai para o punch kick no Cena novamente, né? O Cena tá caído aqui do lado, ele vai pro punch kick novamente. Na hora que ele vai pro punch kick, quem me aparece no time correto? R-Truth, senhoras e senhores, pedindo pro Orton não chutar a cabeça do John Cena. E aí, o que o Orton faz? Ele mete um RKO no R-Truth. Só que aí, logo em seguida, o John Cena mete o low blow no Orton. E aí, ele já bate com o cinturão na cabeça do Orton
e o juiz que tinha caído primeiro, que tava morrendo primeiro, sobe e faz a contagem e o Cena ganha o combate e se mantém como WWE Undisputed Champion. Ele até fala no microfone ali, ó, eu não preciso de vocês, eu preciso de competição, e aparentemente nós não temos isso aqui, e esse é o retrato do último real campeão, John Cena, se mantendo como WWE Undisputed Champion. Vale citar, senhoras e senhores, que depois nós tivemos a conferência de imprensa do Backlash, e aí o R-Truth foi lá falar pro John Cena que tá muito orgulhoso dele, que não importa o que os outros digam, nem que falem que o John Cena, né, nem que eles falando Cena sucks, ele não liga, ele é o herói da infância lá do John Cena e tudo mais, que ele tá orgulhoso e tal. E aí o Cena virou e falou assim, ó, R-Truth, você cruzou uma, na verdade chama de wrong, você cruzou uma linha, e a próxima palavra vão ter consequências. Aí o R-Truth vai falar alguma coisa com ele, o Cena já pega ele pro AA e joga ele em cima da mesa e quebra a mesa. Vai, meu amigo. Pois é, senhoras e senhores, o John Cena atacou o R-Truth, nem na televisão foi isso, aí que bizarro, né? Mas é isso, esse foi o Backlash PLE. Pra ser honesto pra vocês, assim, ao mesmo tempo que parece um evento filler, foi um evento que foi legal de assistir, foi bacana, foram 5 lutas. Teve uma galera no chat que reclamou bastante disso, falando, preferia os pay-per-views com 6, 7 lutas, e eu até entendo, mas cara, pra gente que faz a live de cobertura, eu vou dizer que é muito bom só ter 5 lutas. O evento começou às 8, terminou ali entre 10 e 35, 10 e 40, foi bom demais, tá ligado? Tava ótimo. Mas eu vou ser bem sincero que, assim, essa luta do John Cena pra mim foi melhor do que a luta com o Cody Rhodes. Foi muito legal de assistir. Foi aquela luta estilo pro wrestling de WWE mesmo, fazendo as zoeiras e tal, tipo, teve todos os lances de não tem juiz pra contar, quebrou mesa, foram fazer todas as loucuras, foi bem bacana de assistir. As outras 4 lutas não foram lutas ruins, foram lutas bem legais. A luta pelo título americano pra mim ainda foi a melhor. A presença do Jeff Cobb foi muito bacana. Uma pequena curiosidade pra vocês, há um ano atrás no Backlash, nós tivemos a estreia do... eu não lembro se foi no ano passado, foi ano passado mesmo. Nós tivemos a estreia do Tanga Loa no Backlash. Um ano depois, o Solo Sikoa traz mais um, Jeff Cobb agora, aí que beleza, né? Mas foi a melhor luta da noite. O combate pelo título intercontinental eu senti que teve menos tempo, eu acho. Eu esperava que fosse um combate muito... na verdade, um combate excelente, foi um combate muito bom, tá? O combate do Gunther com o Pat McAfee me surpreendeu positivamente, porque foi divertido de assistir. E o combate da Becky com a Lyra, o final eu realmente não gostei, não esperava uma vitória limpa da Lyra Valkyria pro roll-up. Foi realmente, assim, bem anticlímax. Não tivemos a presença da Bayley e tivemos muitos probleminhas ali ao longo do combate. Mas também não foi um combate de todo ruim. Eu daria para esse Backlash um 6,5, provavelmente, tá? Então, é isso. Põe nos comentários, quero saber a opinião de vocês para esse Backlash PLE e vamos começar a falar do futuro aí. Põe nos comentários para eu saber. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais e, obviamente, segue meu canal de live lá na Twitch. A partir de amanhã, live novamente a partir das 10 da manhã, beleza? Com exceção de quinta-feira, nós não vamos ter live, porque vai ter uma live especial aqui no canal, fechou? Valeu, galera, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!